O mistério esquecido nas entrelinhas do Apocalipse. Durante séculos, o livro do Apocalipse foi lido com temor, fascínio e muitas vezes confusão. Entre suas visões grandiosas e símbolos enigmáticos, um detalhe sempre se destacou: 144 mil pessoas seladas na testa por ordem divina. Um número que divide opiniões, desafia doutrinas e intriga até os mais eruditos estudiosos da Bíblia. Mas o que poucos percebem é que essa não é apenas uma curiosidade profética. Ele os posiciona no centro da crise como testemunhas do Evangelho eterno. Eles não se escondem nos bastidores da história. Eles entram em cena quando o palco do mundo começa a ruir. E aqui está a revelação que muitos ignoram. Eles não pregam uma mensagem nova. Eles restauram a mensagem original. Sem diluições, sem acordos com o sistema, sem medo de ofender. É uma chamada urgente e atual, dirigida a um tipo de pessoa que Deus está levantando neste exato momento. Enquanto muitos debatem se esses selados são judeus literais ou uma classe especial de crentes, o verdadeiro significado está sendo ignorado. Porque João, o apóstolo exilado em Pátimos, não viu apenas um número. Ele teve uma visão de algo muito mais profundo. Um povo separado em meio ao caos, marcado espiritualmente por sua lealdade inquebrantável a Deus. Esses não foram escolhidos aleatoriamente. Eles foram selados antes da tormenta, preservados enquanto o mundo mergulha no colapso. E isso nos obriga a perguntar: será que esse selo já está sendo distribuído? Será que há pessoas comuns, agora mesmo, vivendo de forma invisível, mas sendo moldadas como os guerreiros do fim dos tempos? Mas tem mais. Há um detalhe que muitos ignoram completamente. Os 144 mil aparecem 2 vezes no Apocalipse. Primeiro como 12 mil de cada tribo de Israel, depois como uma multidão inumerável de todas as nações. Isso é apenas uma coincidência? Não. É uma pista profética poderosa. João não está nos mostrando 2 grupos distintos, mas 2 dimensões de uma mesma identidade espiritual. A primeira representa ordem, pureza, fidelidade. A segunda revela que o plano de Deus vai muito além de rótulos étnicos ou religiosos. São uma elite inalcançável. Eles não estão em um pedestal de perfeição intocável. Eles são identificados por sua resistência ao sistema, pela fidelidade em tempos de apostasia, pela coragem de permanecer firmes quando o mundo inteiro se dobra. Esses selados não têm títulos religiosos, não usam roupas especiais, nem ocupam cargos em púlpitos dourados. Eles caminham entre nós, muitas vezes invisíveis aos olhos humanos, mas conhecidos no céu. São jovens que rejeitam o evangelho distorcido da autopromoção. São mulheres e homens que preferem ser impopulares a serem cúmplices da mentira. Eles não se dobram diante do sistema corrupto que veste idolatria com capa de santidade. Eles escolheram viver na contramão, mesmo que isso signifique andar sozinhos. E é aí que mora o segredo. Os 144 mil não são definidos por onde nasceram, mas por como escolheram permanecer fiéis quando o mundo inteiro se corrompia. Eles não fazem parte de uma seita, mas de um movimento invisível, o movimento dos separados, dos inquietos, dos que ainda choram ao ver o nome de Deus sendo usado em vão. O número 144 mil é simbólico, mas a missão é real. Representa um povo completo, como as 12 tribos multiplicadas 1000 vezes, ou seja, plenitude de fidelidade. Não é sobre literalismo, é sobre perfil espiritual. João viu uma geração de pessoas tão comprometidas com a verdade que Deus decidiu marcar espiritualmente cada uma delas, como quem marca seus soldados antes da guerra final. E essa marca, esse selo, não é um adorno visível, é o discernimento que os impede de cair no engano global.
É a fidelidade que os separa da confusão religiosa. É a luz interior que brilha mesmo quando o mundo mergulha em trevas. Imagine por um instante a cena que João presenciou. Um exército espiritual em formação, cada pessoa recebendo um selo invisível na testa. Não uma marca qualquer, mas um sinal de pertencimento absoluto ao Deus vivo. Enquanto o mundo se prepara para juízos cósmicos e tribulações sem precedentes, esses selados estão posicionados como sentinelas. Eles são marcados antes da tempestade porque têm uma missão vital a cumprir durante ela. Enquanto a humanidade mergulha no medo, no desespero e na idolatria final, esses escolhidos permanecem em pé, não porque são invencíveis por si mesmos, mas porque foram revestidos de autoridade divina. E essa autoridade não vem de diplomas, cargos ou aplausos de multidões. Ela vem de um lugar secreto, a intimidade com Deus no oculto, nas madrugadas silenciosas, nas lágrimas que ninguém viu, nas renúncias que só o céu registrou. E talvez você esteja se perguntando, mas por que eu me sentiria incluído nisso? A resposta pode te surpreender. Se você sente um desconforto com o evangelho superficial que é pregado por aí, se você tem sede de uma verdade que vá além de frases prontas, se o seu espírito se revolta com o que estão fazendo com o nome de Jesus, então talvez você esteja entre esses que estão sendo preparados, ainda que não saiba, porque a seleção de Deus não acontece nos holofotes, acontece no deserto. E os 144 mil são pessoas que não apenas sobreviveram ao deserto, eles foram moldados por ele. Não é por acaso que João, ao escrever essa visão, não descreve os rostos dos 144 mil, mas fala do que eles carregam na testa, o selo de Deus. Porque o que te identifica diante do céu não é sua aparência, sua igreja ou sua posição social. É a marca invisível da fidelidade. Em um tempo onde tudo está sendo sacudido, valores, fé, moral e até a própria identidade da igreja, Deus está levantando um povo que não se vende, não se curva e não se cala. Um povo que reconhece a voz do Espírito mesmo quando ela sussurra contra o barulho do sistema. Os 144 mil são o grito silencioso da resistência fiel. Eles são aqueles que não apenas creram, eles permaneceram de pé. E se você sente que algo dentro de você vibra com essa verdade, talvez esse selo já esteja sendo escrito sobre sua vida, a missão secreta dos escolhidos. Eles não foram selados apenas para serem poupados. Eles foram selados para serem enviados. Deus não apenas os protege do juízo, Ele os posiciona no centro da crise como testemunhas do Evangelho eterno. Eles não se escondem nos bastidores da história. Eles entram em cena quando o palco do mundo começa a ruir. E aqui está a revelação que muitos ignoram. Eles não pregam uma mensagem nova. Eles restauram a mensagem original, sem diluições, sem acordos com o sistema, sem medo de ofender. Eles anunciam o reino de Deus com pureza, poder e coragem. Não são apenas pregadores, são vozes proféticas, despertando consciências adormecidas e confrontando a mentira com a verdade. Mas atenção, Apocalipse 14 revela um detalhe intrigante e poderoso. O texto diz que esses escolhidos não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. A linguagem é simbólica e isso precisa ser entendido espiritualmente. Em toda a Bíblia, prostituição representa infidelidade religiosa, alianças com doutrinas falsas, corrupção espiritual, sincretismo e apostasia. Esses 144 mil rejeitaram o sistema religioso corrompido que seduziu o mundo inteiro. Eles não se venderam por fama, conveniência ou aceitação. São pessoas que mantiveram sua fé pura, mesmo sendo zombadas, perseguidas ou marginalizadas. Eles são como Daniel e seus amigos em Babilônia, rodeados por um império de idolatria,
mas firmes como rochas. São aqueles que não se ajoelham diante do evangelho da autoajuda, do consumismo religioso ou da teologia do pode tudo. Eles preferem ser esquecidos pelos homens do que rejeitados por Deus. E por isso, o céu os reconhece como primícias, os primeiros frutos de uma colheita pura no fim dos tempos. Eles carregam um cântico único. Digno é o Cordeiro que foi morto, que ecoa como um trovão no céu e como um sussurro que corta o véu da hipocrisia na terra. Enquanto as nações se perdem em confusão e idolatria, esses selados proclamam a adoração verdadeira, sem se curvar a nenhum outro nome. Eles são a voz dos mártires que ainda vão perecer, mas também de todos que, mesmo agora, decidem viver como se cada dia fosse o último. E o mais surpreendente, João vê os 144.000 não apenas como um grupo fechado, mas como uma antevisão da multidão que nenhum homem pode contar, aquela que surgirá no capítulo seguinte do Apocalipse. Isso nos mostra que a missão desses primeiros selados não é apenas uma tarefa isolada, mas o ícone de um exército crescente que Deus está levantando. Eles são os pilotos da revolução espiritual, aqueles que acendem a luz para que outros encontrem o caminho. Essa missão não é para os fracos ou indecisos. Ser um dos 144.000 significa enfrentar a perseguição, o desprezo e até mesmo o martírio. Não se trata de um caminho confortável, mas de um chamado para quem está disposto a pagar o preço da fidelidade absoluta. Eles serão rejeitados pelo mundo, mas amados por Deus, porque carregam em seus corações a chama da verdade que jamais pode ser apagada. E mais, a proteção que recebem não os torna invencíveis, mas firmes, como um escudo invisível que os mantém inabaláveis mesmo quando tudo ao redor desmorona. Eles testemunham com coragem, proclamam com ousadia e permanecem fiéis até o fim, pois sabem que sua recompensa está garantida no céu. E o mais fascinante é que, apesar de todo o isolamento e sofrimento, os 144.000 nunca estão sozinhos. Eles formam uma comunhão invisível, uma irmandade espiritual que transcende fronteiras, culturas e línguas. Unidos pela mesma fé inabalável, eles compartilham uma conexão profunda com o céu, recebendo orientação direta do Espírito Santo. Essa ligação lhes concede não apenas coragem, mas sabedoria para enfrentar a enganação crescente do mundo. Eles são os portadores da luz em meio à escuridão, os guardiões da verdade quando tudo parece perdido. E a promessa é clara: aqueles que permanecem fiéis até o fim serão recompensados com a coroa da vida eterna. Imagine o contraste. Enquanto o mundo caminha para um colapso moral irreversível, com valores sendo invertidos e verdades sendo negociadas em nome da conveniência, os 144.000 permanecem como colunas inabaláveis. Eles não se adaptam às tendências culturais, nem ajustam sua fé para agradar a plateias digitais. Eles não estão buscando curtidas, seguidores ou prestígio terreno. Estão comprometidos com uma audiência celestial. Cada palavra, cada passo, cada decisão deles carrega um peso eterno. Eles são os portadores da mensagem que ninguém mais ousa anunciar. O tempo está se esgotando e a verdade não será adiada. Enquanto muitos líderes religiosos se vendem por influência ou se calam diante do erro, os selados de Deus falam com uma autoridade que não vem de títulos, mas da presença. Eles sabem que foram chamados para um tempo como este. Por isso, não recuam diante da oposição, nem se intimidam com o avanço das trevas. Pelo contrário, quanto maior a escuridão, mais forte sua luz brilha. E essa luz não é natural. Ela vem do altar, da intimidade com aquele que os selou. É por isso que Apocalipse os chama de seguidores do Cordeiro por onde quer que vá.
Eles não seguem a maioria, não seguem doutrinas da moda, não seguem gurus espirituais. Seguem o Cordeiro, mesmo quando isso significa perder tudo, mesmo quando isso os conduz ao vale da sombra da morte, porque eles sabem que a verdadeira vida não está neste mundo, mas naquele que está por vir. E aqui está um segredo ainda mais profundo. Os 144.000 não são apenas testemunhas, são protótipos do novo ser humano que Deus está formando. Eles representam uma nova raça espiritual, não determinada por DNA ou linhagem humana, mas por fidelidade e pureza de coração. Eles são os primeiros a manifestar a plenitude do reino, mesmo antes que ele se estabeleça visivelmente. São como Elias, que confrontou reis. Como Estevão, que preferiu morrer a negar a verdade. Como João Batista, que gritou no deserto quando ninguém queria ouvir. Eles são a voz da última geração. Muitos os ignoram porque esperam heróis com capas e superpoderes. Mas os verdadeiros escolhidos não chamam atenção para si. Eles apontam para o Cordeiro. E é justamente isso que os torna tão perigosos para o sistema. Eles não podem ser manipulados. Não têm preço, não trocam a verdade por conforto. Não negociam sua consciência por aplausos. Eles vivem como peregrinos, sabendo que este mundo não é o lar definitivo. E por isso estão dispostos a perder tudo aqui, para ganhar tudo no porvir. Mas há algo ainda mais inquietante. João vê que esses escolhidos estão sem mentira em suas bocas. Isso revela que não se trata apenas de resistir ao pecado externo, mas de um compromisso radical com a verdade em todas as dimensões da vida. Em um mundo onde a mentira se tornou normal, institucionalizada, até celebrada, os 144.000 permanecem como espelhos limpos do caráter de Deus. Eles não usam a verdade como arma. Eles se tornam a própria encarnação dela. Suas palavras curam, libertam, sacodem, porque vêm de um coração quebrantado e de uma mente transformada. E talvez, enquanto você ouve tudo isso, uma chama esteja acendendo aí dentro. Um incômodo santo, um sussurro dizendo: você também foi chamado para isso. Porque, no fundo, a missão dos 144.000 não é exclusiva de um grupo intocável. Ela está acessível a todos que se dispuserem a viver de forma irrepreensível diante de Deus, mesmo que isso signifique nadar contra a corrente até o último suspiro. Não se trata de perfeição, mas de entrega radical. E se você sente esse chamado, então talvez você já tenha sido marcado. E há uma razão pela qual esses selados aparecem exatamente antes do anúncio dos juízos finais. Como freios espirituais que ainda mantêm portas de arrependimento abertas para um mundo prestes a desmoronar. Eles não são apáticos ao que acontece. Eles sentem a dor do mundo, mas não se deixam contaminar por ele. Eles choram pelo pecado, mas não o romantizam. Amam o pecador, mas detestam a corrupção. E por isso, suas vozes ecoam com um tipo de autoridade que não se pode simular. Não gritam para serem ouvidos, proclamam porque sabem que não podem mais se calar. E à medida que a besta se aproxima do auge de seu poder, instaurando sistemas de controle global, censura espiritual e idolatria institucionalizada, os 144.000 permanecem firmes como sentinelas da liberdade interior. Eles não pertencem a este mundo, por isso o mundo os rejeita, mas Deus os honra. São luzes acesas sobre os montes, visíveis para quem ainda tem olhos espirituais. Não se camuflam, não se escondem, não negociam a sua unção. E aqui está uma das verdades mais provocadoras de todas. Os selados não são apenas pessoas que creram, mas que recusaram se dobrar. Essa é a linha que os separa de tantos outros. Eles não abriram concessões, mesmo quando isso lhes custou amizades, reputações, estabilidade financeira ou segurança pessoal.
Eles disseram não quando todos estavam dizendo sim. Recusaram convites, romperam alianças, abandonaram plataformas, tudo para não trair o selo que carregam. E o céu observou cada escolha. Por isso, quando o juízo começar a ser derramado, eles não serão tomados de surpresa. Não estarão dormindo nem distraídos. Estarão atentos, posicionados, prontos. Eles já vivem como quem sabe que este mundo está com os dias contados. E é por isso que João os apresenta antes da fúria das taças, porque eles são a resposta de Deus à corrupção total da humanidade. Eles não são apenas resistentes, são remanescentes. São aqueles que guardaram o coração limpo enquanto o mundo inteiro se sujava. A missão deles não termina com um sermão, vai além das palavras. É uma vida que prega, que confronta, que inspira. Eles fazem parte do plano eterno de Deus, de restaurar todas as coisas, começando por vidas que se recusam a vender a alma ao sistema. E mesmo que o mundo os rejeite, o céu os recebe como heróis da fé. Eles vivem a realidade do que Jesus declarou. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E talvez você ainda esteja se perguntando, mas logo eu, como posso fazer parte disso? E a resposta não é um código secreto. Está nas Escrituras, no silêncio, na renúncia, na decisão diária de andar com Deus, mesmo quando ninguém mais quer. Os 144.000 não começaram perfeitos. Foram forjados. Apanharam da vida, passaram pelo fogo, caíram e levantaram, mas não desistiram. E é isso que os define. Não o talento, mas a fidelidade. Eles são um lembrete vivo de que ainda há um caminho estreito, que nem tudo está perdido, que o Espírito ainda está chamando, sussurrando, despertando, e que a missão dos escolhidos ainda está em andamento, esperando por mais corações dispostos a dizer sim, mesmo quando tudo grita não. O código final, a voz por trás do selo. E se eu te dissesse que há uma voz falando agora, silenciosa, mas insistente, uma convocação vinda do alto, que não está nos altares, nem nas manchetes, mas no íntimo daqueles que foram escolhidos antes do mundo existir. Neste capítulo, vamos decifrar o código final que une os 144.000. Não é uma senha, não é uma fórmula, é algo que já pode estar ecoando dentro de você. E você ainda não percebeu. Fique comigo até o fim e descubra se essa voz já te chamou pelo nome. Enquanto a maioria olha para o selo dos 144.000 como um sinal visível, um símbolo apocalíptico ou uma marca no corpo, poucos percebem que o verdadeiro sinal está na alma. João não viu apenas testas marcadas. Ele viu identidades alinhadas com o céu. Ele percebeu algo que vai além da tinta profética. Ele ouviu uma frequência espiritual, uma espécie de voz divina que apenas os selados conseguiam reconhecer. Uma voz que não grita, mas transforma. Essa voz é o elemento invisível mais poderoso da missão dos escolhidos. Ela não está nos grandes discursos, nem nas multidões extasiadas. Ela ecoa no silêncio das madrugadas, nos desertos existenciais, nas crises que esmagam o orgulho e revelam a essência. Não se trata de uma voz audível, é um chamado interior, profundo, que confronta, consola e comissiona. E o mais incrível, não é ouvida por todos, mas apenas por aqueles que têm o coração quebrado e os ouvidos espirituais sensíveis. É por isso que os 144.000 seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Porque eles não seguem circunstâncias, não seguem promessas de sucesso, não seguem tendências. Eles seguem uma voz que os guia contra a lógica do mundo, uma voz que às vezes os leva ao deserto, como levou João. Uma voz que sussurra mesmo em meio ao caos da apostasia. Essa voz não chama apenas para escapar do juízo, ela chama para participar da batalha final. E os que respondem a esse chamado não são os mais fortes, nem os mais influentes.
são os mais sensíveis, aqueles que ainda conseguem se entristecer com o pecado, aqueles que ainda choram ao ver o nome de Deus sendo comercializado, aqueles que, em meio à distração generalizada, ainda conseguem parar tudo só para ouvir. E aqui está um segredo que quase ninguém fala. Essa voz está falando agora. Não em um templo específico, não através de uma figura pública, mas talvez, neste exato momento, dentro de você. O mesmo Espírito que falou com João em Pátimos, que guiou Elias no monte, que incendiou os corações do Pentecostes, está ativando os selados. E isso não acontece em massa, acontece individualmente, com precisão cirúrgica no tempo exato. Alguns ouviram essa voz e ignoraram. Outros tentaram abafá-la com distrações. Mas os selados, esses não apenas ouviram, eles obedeceram. Eles não pediram provas, não exigiram garantias. Eles disseram, eis-me aqui. E é assim que o verdadeiro exército de Deus se forma. Não com barulho, mas com respostas silenciosas. Cada sim sussurrado na alma se transforma em um grito de resistência contra o sistema. E cada alma marcada pela voz torna-se por si só uma trombeta profética em um mundo que prefere o silêncio da covardia. À medida que essa voz se torna mais clara, algo sobrenatural começa a acontecer com os escolhidos. Dons que estavam adormecidos são ativados. Visões, discernimento, revelações espontâneas da palavra, não como espetáculo, mas como ferramentas de sobrevivência espiritual. Os 144.000 não dependem de estratégias humanas para agir. Eles se movem por instruções diretas do céu. Eles não fazem planos, eles recebem direções. E aqui está um dos maiores mistérios revelados apenas aos atentos. Os selados se reconhecem entre si, mesmo sem se conhecerem. Há uma conexão invisível que une esses soldados do tempo do fim. Eles podem estar em países diferentes, contextos sociais opostos, igrejas distintas ou até isolados, mas espiritualmente eles são parte de um mesmo corpo. É como se uma rede silenciosa os conectasse em uma frequência celestial. Quando um deles é tocado, os outros sentem. Quando um é abatido, os outros se levantam. Eles não competem, eles cooperam. Essa unidade invisível não depende de placa de igreja, nem de sistema denominacional. Ela vem da fidelidade ao Cordeiro, da pureza de coração, da verdade vivida com coragem. E o mundo não entende isso. A igreja institucionalizada muitas vezes rejeita isso, mas o céu celebra, porque essa comunhão não foi feita por homens, foi gerada pelo Espírito. A voz que os chamou é a mesma que os sincroniza. E mais, essa mesma voz os treina, não em seminários, mas em desertos, não por livros, mas por experiências, não para brilharem em púlpitos, mas para resistirem no campo de batalha. Enquanto muitos buscam influência, eles buscam santidade. Enquanto alguns se promovem, eles se escondem. E é exatamente por isso que Deus os exalta. Não publicamente, mas espiritualmente. Eles sabem que o tempo é curto. Sentem isso no espírito antes mesmo que os sinais se manifestem. É como se o céu tivesse um relógio silencioso e os selados tivessem acesso ao seu tic-tac secreto. Cada passo que dão é estratégico, cada palavra é medida, cada silêncio é intencional. Porque eles sabem que o tempo da colheita está chegando e não há mais espaço para distrações. E aqui está algo ainda mais profundo. A voz que os selou não cessa de falar. Ela continua guiando, exortando, revelando, direcionando. Ela avisa quando há armadilhas. Ela mostra onde está o engano. Ela protege dos falsos profetas e revela os lobos vestidos de ovelhas. Essa voz não apenas os chamou, ela os sustenta. Por isso, eles não entram em pânico diante do avanço das trevas. Eles não são pegos de surpresa, porque aquele que os chamou os instrui, e aquele que os instrui os cobre.
e aquele que os cobre os levará até o fim. Talvez você esteja ouvindo essa mesma voz agora, não com os ouvidos, mas com o coração. Irmãos, não se esqueçam de ativar o sino, compartilhar esse vídeo com aqueles que amam e me escrevam de qual cidade vocês são para ver até onde essa mensagem está chegando. Talvez você esteja entendendo finalmente que os selados não são um grupo distante, místico ou inacessível, mas uma geração disposta, fiel, real, gente como você, chamados como você. Com lutas, dores e quedas, mas com uma resposta pronta. Eis-me aqui. E fiquem atentos nos próximos vídeos do canal. Não percam, porque o que vem por aí vai ser assustador.